noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos mais uma noite, para partilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? E nós nos encontramos aqui em 4 pessoas nessa noite, adorando ao Senhor. Esperamos muito que todo esse tempo, esse acontecimento de ter que parar em vídeos assim, passe logo da nossa vida, Mas a gente vai continuar postando vários vídeos, amém? Eu gostaria de partilhar com vocês a palavra de Deus que está em Gênesis 3, verso de número 1 em diante. Está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nós lemos uma das passagens mais conhecidas na Bíblia, que é a queda do homem. Nós sabemos muito bem como funciona. Se nós perguntarmos a crianças muito pequenas essa história, essa é uma das primeiras histórias que normalmente elas são ensinadas. É uma história que relata ali no livro de Gênesis sobre a serpente conversando com Eva. Nós temos um entendimento de que essa história, ela traz ali uma direção, um limite, o qual a mulher e o homem não poderiam ultrapassar. A partir de que Deus criou o homem e a mulher, Ele planta a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e dá a direção à mulher, ao homem, automaticamente à mulher, de que não deveriam tocar naquele fruto e nem comer. A serpente, muito astuta, chega até Eva e começa a dizer a Eva: Mas é assim que Deus disse? E aqui começa a nossa mensagem nessa noite. Percebe que quando alguns assuntos chegam até você na intenção de roubar a tua atenção, ele vem minuciosamente trabalhando em você. Eu acredito, o texto não relata, mas pedindo a direção ao Espírito Santo para o entendimento do que é que foi que aconteceu naquele lugar, vem a minha memória de que a Eva já conhecia e já conversava com a serpente, sim. Porque quando a serpente começa a conversar com Eva, aqui nesse versículo, ela já começa perguntando para Eva se era daquela forma que Deus havia dito ou não. Ou seja, eles vinham numa sequência a serpente vinha numa sequência de observação ao que a Eva vinha fazendo. Percebe-se que naquele momento em que a serpente pergunta: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Com certeza, em alguns momentos, a serpente deve ter analisado Eva analisando a árvore. E essa é uma estratégia de Satanás, a qual ele usa até os dias de hoje. Ele nos analisa minuciosamente antes que comece no contra-ataque. Nós percebemos que no decorrer da história, Eva se envolve na conversa com a serpente, até que ela toma do fruto, come e dá para Adão. Sabemos que após isso, Deus Deus continua agindo como desde o início da criação do homem, e vem para passear com eles no final da tarde e não os encontra. Não que eles tenham se escondido de Deus, mas essa era a intenção de Adão e de Eva. E Deus chama Adão e os encontra escondido. E naquele momento nós temos uma nova reflexão. Por que
que Adão se esconde? Vamos parar para analisar que até aquele presente momento, o homem e a mulher, eles não usavam vestes. Eles andavam nus. A própria Bíblia nos relata que eles andavam nus e não se envergonhavam. Automaticamente pensando, vamos analisar junto comigo, que quando Eva come do fruto e dá para Adão, a primeira coisa que começa a gerar neles é uma visão de quem eles são. Eles não se viam antes e após ter comido o fruto, eles passam a se enxergar. Passando a se enxergar, a primeira atitude que eles têm é se esconder do Senhor. Pegam algumas folhas, se escondem atrás dessas folhas e se escondem de Deus, como se Deus não pudesse os encontrar. E assim que Deus vem até Adão e continua conversando com Adão e perguntou, e disse Deus, né? Onde estavas? E Adão responde no verso número 10, eu ouvi a tua voz lá no jardim, eu temi, porque eu estava nu e escondi. Deus pergunta para Adão no verso de número 11, quem te mostrou que estavas nu? Aqui é uma firme convicção de que até aquele momento, nem Adão e nem Eva olhavam para si mesmos. Se nós pararmos para analisar o decorrer da história humana, a partir do momento da queda no jardim, quando Adão e Eva começam a olhar para si mesmos, começa o maior processo de queda humana que gera no ser humano uma queda até os dias de hoje. No decorrer da história nós encontramos quando Deus pergunta, mas quem foi que te mostrou que você estava nu? E ele revela que ele comeu do fruto. E aí no diálogo ali eles conversam e Deus diz, não, mas você sabia que não era, maldito serás. E Deus amaldiçoa o homem, a mulher, e Deus amaldiçoa a terra. Com isso, debaixo de uma maldição, o homem começa uma trajetória de decadência humana cada dia mais. Nós conhecemos um pouco do Antigo Testamento e nós sabemos que o homem viveu um período na tua vida em que tudo que ele queria era ser feliz. Nós temos hoje pessoas que tudo que elas querem é ser feliz. Essa é a busca primordial de um ser humano. E quando ele encontra a felicidade, muitas vezes ela se torna momentânea. E tudo está ligado ao Éden. Tudo está ligado à queda do homem. Percebe que quando Adão e Eva se veem nus, naquele momento eles partem para uma busca em esconder-se. E aqui eu gostaria de que você meditasse comigo nessa noite, em que parte dessa história gerada para você, criada para você, você se encontra, e se diante dessa palavra lançada hoje, existe algum caminho que você se encontra nele. Percebemos que quando Adão e Eva se encontram, há um choque dentro da alma. Adão responde assim, ouvi a tua voz soar e temi. Por um momento eu senti medo, porque eu estava nu. E a minha pergunta nessa noite é, por que é que muitas vezes nós nos escondemos? Mas nós nos escondemos? De que forma nós nos escondemos? Onde o pecado do Éden ainda existe dentro de nós? E é isso que nós vamos falar nessa noite. Quando eu entendo que Adão tenta se esconder de Deus e automaticamente Eva junto, eu entendo que há um desequilíbrio entre corpo e alma. Nós sabemos que o ser humano ele é formado pela tricotomia, que seria corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria. Deus criou o homem do pó da terra, e do pó da terra, quando criado, ele ainda não tinha vida. Quando Deus dá para o homem a alma, coloca no homem a alma, esse corpo que é matéria, ele começa
começa a ter vontade, ele começa a ter inteligência e ele começa a ter sentimentos. E aí, quando tudo isso formado, Deus sopra o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus. Percebemos que quando Adão e Eva se encontram escondidos, naquele momento havia um atrito entre corpo e alma, havia um abatimento, porque os sentimentos estavam todos conturbados naquele momento. Prova disso é que Adão responde: eu temi, eu senti medo. Mas até aquele momento eu fico me perguntando: por que medo, se Deus ainda nem tinha dito para ele qual seria a sanção do que ele vinha fazendo? E eu entendo que nós somos ligados a Deus pelo Espírito, e por nós sermos ligados a Deus pelo Espírito, nós sabemos muito bem quando estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Percebe-se que crianças muito pequenas, muitas vezes, quando elas vão fazer algo que ainda não entendem o que é não, elas olham para nós antes. Existe dentro delas o Espírito, sim, o Espírito que é de Deus, o Espírito que quando nós morremos volta para Deus. O corpo, por ser matéria, volta para o pó, mas a alma é o que prestará conta. E a alma de Adão e Eva naquele momento estava em contrito. Eles entendiam que eles haviam feito algo que não era da vontade do Senhor. E o homem cai numa queda, numa guerra. Começa-se aí a primeira morte, porque quem entra no pecado, é claro que na vida dele começa a gerar uma sequência de mortes, uma sequência de situações que entristecem, situações que dão medo, situações que aprisionam, até que Deus levanta Abraão para ser o pai da fé. E aí sucessivamente Deus no Antigo Testamento projeta todas as situações para a vinda de Jesus, a qual se dá no Novo Testamento. Quando Satanás mexe na criatura de Deus, no que Deus julga ser o mais importante para ele, que é a criação do homem. E aí, o que acontece? Só recapitulando para a gente poder entender. No Éden, o homem peca e se afasta do Senhor. O homem começa a olhar para si mesmo, as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas dores. Lá no Éden, no mesmo lugar da queda, Deus promete salvação para esse mesmo homem. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você precisa, na autoridade do nome do Senhor Jesus, aquele que veio para cumprir as boas novas, uma nova história para você, um novo recomeço para você. Ele pede, através daquilo que foi lançado no Éden: para de olhar para você mesmo e começa a olhar para Jesus. O que é que Jesus vem fazer? Jesus vem na terra para mostrar para nós um pai que cuida, um pai que zela, um pai que é apropriado daquilo que criou e que jamais vai desamparar. Com isso, quando Jesus vem, ele morre na cruz e ele ressuscita, Deus nos traz uma nova direção. A partir de agora, você não vai mais olhar para você, para as coisas que você precisa, para as coisas que você tem passado, para as coisas que você tem sentido, mas você vai olhar para Jesus, você vai olhar para Cristo, porque foi Ele quem veio à terra cumprir toda essa demanda que Ele cumpriu, cumprir toda essa situação, que por Ele as nossas pisaduras todas foram saradas pelas pisaduras, por tudo que Ele proveu aqui na terra, tudo foi restituído em Jesus. A ordem é: tira os olhos de você e olha para Cristo. Cristo pode te dar um novo direcionamento de vida. Quando você olha para Jesus Cristo, você tira os olhos de você e para de se esconder em situações, para de se esconder em casamentos, em relacionamento, para de se esconder atrás muitas vezes de vícios, não só de bebida, não só de dependências, de drogas, nada disso, mas de uma situação geral. Você para de se esconder. Quando você olha para Cristo, Ele passa a ser o seu espelho, Ele passa a ser aquele que ganhou e que venceu as suas guerras. Cristo veio para resgatar o Éden de nós. E isso me traz uma
esperança, isso me dá expectativa. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós temos no Evangelho de João uma nova vida. Nós temos no Evangelho de João uma chave que vira a história para as nossas vidas. João 14,14 diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando nós entendemos o poder que há no nome de Jesus, o Cristo, nós entendemos que já não tem mais a ver com as nossas condições. Já não. Pessoas que não conseguiram reter quase nada em suas próprias mãos. Pessoas que se dizem felizes, mas verdadeiramente não são. Pessoas que, quantas pessoas eu tenho encontrado que têm dito assim: mas olha a minha idade, você acha que agora eu consigo alguma coisa? As pessoas têm trazido os problemas no mundo para si. E quando nós olhamos para Jesus, para o Evangelho de João, quando ele diz isso: se pedirdes alguma coisa em meu nome, assim eu o farei. Você tira o foco de você, você deixa de olhar para você e começa a olhar para Jesus, começa a olhar para Jesus de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele faz, de tudo aquilo que ele fará. Você entende que já não tem mais nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos João 16:26 que diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Ou seja, aquilo que você pedir em meu nome, o meu Pai que está comigo no céu, eu pedirei a ele e ele vos dará. Ou seja, Jesus vem e resgata sobre as nossas vidas a paternidade de Deus. E nós temos encontrado pessoas que têm tido uma necessidade de dizer assim: ah, mas eu tenho um pai, mas e uma mãe? Meus amados, nunca se esqueça, o filho, ele é gerado, gestacionado na mulher, mas ele foi criado, gerado no homem. Quem carrega os filhos são os homens. A paternidade de Deus não foi aniquilada, foi revelada através de Jesus Cristo, para que quando você se sentir sozinho, para que quando você se sentir aflito, para que quando você olhar para a tua situação, olhar para a tua família, quantas pessoas têm dito assim: mas a minha família não vai, a minha família está passando por certas situações, o meu filho não vai, o meu casamento, eu já não tenho mais casamento, eu já não tenho mais trabalho, eu já não tenho mais nem força para continuar tudo isso. O que é que Deus fez? Ele revelou no Filho o que é que ele tem para o Filho. O Pai, quem somos nós? Essa duplicidade de amor, porque é um amor sobre amor que Deus tem. Esse cuidado de Deus se revela quando nós olhamos para Jesus. E o meu pedido nessa noite: comece a olhar para Jesus, comece a pedir em Jesus, começa a observar a lei, começa a observar os evangelhos, começa a observar os feitos de Jesus. Tira os olhos de você mesmo. Quando você vê você mesmo, muitos de nós temos nos escondido atrás de coisas, e Deus não está em coisas. Deus é Deus, Ele é único, Ele é suficiente e Ele é o meio para a nossa vida, porque fora disso é morte. Quando nós entendemos o processo de olhar para Cristo, nós começamos a morrer em nós mesmos. Nós precisamos deixar de alimentar em nós o nosso eu. Nós precisamos deixar de alimentar a situação que nós estamos vivendo do lado. Quantas são as pessoas que vivem da conversa dos outros, vivem dos testemunhos dos outros, que nem sabem se é verdade, vive do que o outro diz que vai acontecer. Mas a minha pergunta é: o que é que o teu Deus tem dito a teu respeito? Eu tenho algumas coisas que eu sei que Deus tem dito ao meu e teu respeito. Ele tem dito que Ele é o nosso Pai, que nós fomos chamados para sermos coerdeiros de um reino que já está pronto, um reino que já foi implantado através de Jesus Cristo, um reino aonde nós, como seus servos, temos a garantia, um reino aonde como servos temos a garantia de autoridade, temos a garantia de novas vestes, temos a garantia de ter os nossos
cansaços renovados, temos a garantia de ter respostas em Jesus Cristo, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que trouxesse de novo para nós uma nova esperança, uma nova chance de reconciliar aquilo que o Éden roubou de nós. O que é que você tem alimentado dentro de você? O que é que você tem alimentado em você? Deixa Jesus alimentar a tua alma. Eu aprendi uma dinâmica com uma irmã e ela dizia sempre assim, que quando as coisas estão muito difíceis e ela não sabe o que orar, e nem o choro vem, porque tem momentos que nem o choro vem, ela parava e começava a dizer: Jesus, 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 Jesus. E ela dizia: Jesus, até Ele vir. Nesse nome há todo o poder. Quando você começar a declarar Jesus, quando você começar a olhar para Jesus, as suas coisas vão mudar. Você vai se despir de você mesmo e você vai vestir novas vestes. Você vai vestir novas sandálias. Tudo em você será renovado pela fé em Jesus. Não tem mais nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Para de fazer o que a serpente fez no Éden, faz até hoje. Quantas vezes pessoas vêm e dizem assim: Lisa, eu já estava numa situação tão difícil e ainda veio alguém e me jogou na cara a minha situação. Perdoa, essas pessoas não sabiam o que estavam dizendo. Quem sabe o que diz a seu respeito é o teu Deus que está no céu. E Ele disse que você é mais do que vencedor. Ele disse que nele você pode todas as coisas. Ele disse que a tua história está escrita por Ele. E quando você clamar Jesus, Jesus, Ele vai governar a sua vida e mudar a tua história. Que essa mensagem de hoje possa te trazer vida,